alegria imensa estar sempre aqui, é muito bom estar nessa casa abençoada, nessa família abençoada, essa família sacerdotal, né? Essa família de bênção que o Senhor tem levantado na terra. O bispo estava falando aqui do Piauí, e eu falei para a pastora, para quem já foi para o Japão, e foi 40 e poucas horas de voo de retorno, Piauí ficou pertinho, né? Ficou logo ali, né? Mas graças a Deus eles têm acompanhado, têm nos acobertado aí, e agora tivemos também esse privilégio de ter essas anjos abençoadas lá na República Dominicana, no Haiti. Foi uma bênção tremenda poder contar aí com a presença dessas duas servas de Deus abençoadas que nos ajudaram muito lá, né? E a equipe está quase completa aqui, né? A Rita está ali, também a Cris, o Tássio. Tássio é o corajoso que dirige a van, tá? É o corajoso que aceita essas loucuras desses desafios, é ele ali. E graças a Deus por tudo isso. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo que estamos vivendo, um tempo abençoado, irmãos, um tempo abençoado. Muitas vezes nós olhamos para as lutas, para os problemas e falamos, meu Deus! Só que se nós olharmos para o cenário geral, nós vamos ver que estamos vivendo um tempo muito bom, um tempo muito abençoado. Eu trouxe alguns livros, eu trouxe cursos, né? Eu tive o privilégio esse ano de fazer um curso lá em Israel. E esse curso foi uma semana intensiva, 15 dias intensivo, manhã, tarde, noite. Começávamos às 7 da manhã, terminávamos às 10 da noite. E nós tivemos... eu já tinha ido em Israel diversas vezes, mas nunca para estudar. E esse ano eu tive esse privilégio de ir lá para estudar, fazer arqueologia bíblica, geografia e história de Israel. E com isso saiu algumas matérias novas. Eu trouxe ali 6 das matérias que nós estamos dando, entre elas Pentateuco, temos também o CD, que tem 12, 13 horas de aula, junto com toda a apostila, e também temos desertos e vales, temos hidrografia, temos orografia, o estudo dos montes, temos ali profetismo bíblico, tem diversas matérias ali que você pode adquirir, tá? A gente vai estar aí numa promoção especial, R$ 40 o CD junto com a apostila, 100% do valor vai para missões, porque nós não só temos viajado por essas nações, por esses estados, mas também mantemos missionários lá, e todo mês parece que passa mais rápido quando a gente tem que fazer o depósito, né? Parece que a gente fez o depósito ontem, já chega a hora de fazer outro depósito, a gente fala, meu Deus! Então 100% do valor vai para ajudar a África, para ajudar o Nordeste brasileiro, para ajudar aí os missionários que a gente mantém. E você pode contribuir com isso através do material. Os livros, acho que tem todos ali também, que eu escrevi, 100% também vai tudo para isso daí, tá bom? Estava orando acerca desse aniversário, 11º ano, que coisa boa, né? Saber que, parece que foi ontem, né? E aí depois a gente olha e fala, 11 anos, meu Deus, já está virando um adolescente. Mas quando a gente olha por um prisma, a gente acha que passou tão rápido. Quando a gente vê tudo que já vivemos nesses 11 anos, falamos, meu Deus, quanta coisa que já aconteceu. 11 anos é uma história, não são 11 semanas, nem 11 dias, são 11 anos, e só Deus para poder honrar e poder abençoar. E eu estava clamando ao Senhor por esse momento, e o Senhor me colocou uma palavra no coração, dizendo que a porta de um novo tempo está se abrindo, que a porta de um tempo de milagres, um tempo de bênçãos, o sobrenatural de Deus, é esse novo tempo que o Senhor vai marcar nesse ministério. Esse 11º ano vai ser reconhecido como o ano do sobrenatural. Eu sei que vocês estão na campanha de Josué, ano apostólico de Josué, né? Eu não tinha falado com o bispo que nós iríamos fazer o ano de Josué, e já tínhamos definido na nossa igreja que seria o ano de Josué. E um dia ele virou para mim e falou, apóstolo, nós vamos fazer o ano de Josué. Eu falei, nós também. Ele falou, olha só que coisa tremenda. E foi algo realmente de Deus, foi algo realmente fantástico, estudar esse personagem sensacional da Bíblia e aprender tanto com a vida de Josué, aprender tanto a vida cristã
né, e batalha espiritual, os 7 povos que ele venceu, os 31 reis que ele venceu, e toda a história que aconteceu, na verdade, de milagres, foi realmente impressionante. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra acerca de Enoque. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 5. Você sabe da história, Adão e Eva estavam no paraíso, Deus tinha ordenado, pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no momento em que dela comer, certamente morrereis. Então, na verdade, a gente observa que a serpente veio e enganou, a serpente veio e seduziu, e a palavra de Deus nos diz, Paulo nos fala, Eva foi enganada, Adão não. E muitas pessoas ficam a perguntar, né? Onde estava Adão quando Eva estava sendo seduzida? Tem um autor que ele fez, na verdade, a análise hebraica desse texto, e ele prova que Adão estava na frente de Eva. Na verdade, foi a omissão do homem, na verdade, foi a falha do sacerdócio do homem. Ele não virou para Eva e falou, Eva, Deus falou que não pode comer. Eva, esse fruto não. Eva, não dê ouvido à serpente. A omissão de Adão fez com que ela comesse do fruto e entregasse o fruto ao marido, e o marido comesse. E aí a gente vê todo o desajuste da família, a gente vê todo o desajuste que acontece do paraíso, eles são tirados do paraíso. E aí você vê o primeiro assassinato, né, o irmão. Gente, quando eu olho para isso, eu vejo, foi a maior mortandade da terra. Matou Abel. Por que foi a maior? Matou 25% da população. Olha só, tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Matou um, matou 25%. Que loucura! Então, na verdade, a gente vê que foi um caos, uma tristeza, uma angústia, uma situação aí que trouxe um grande prejuízo, mas através dessa situação, definiu 2 linhagens, definiu a linhagem de Caim e definiu também a linhagem de Abel. Abel foi morto, e de repente, no capítulo 4, versículo 26, aí Eva vai dizer, alcancei do Senhor um varão. Veja, Gênesis 4, 25, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente, ou seja, a semente de Abel morreu, mas Deus me deu outro sêmen, Deus me deu outro homem, Deus me deu um homem no lugar de Abel, porquanto Caim matou Abel, e Sete mesmo nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor novamente. Nós observamos o que? Adão e Eva tinham pecado, tinha sido colocado para fora do jardim, e aí Abel faz um sacrifício agradável. Abel entende, o meio de comunicarmos com Deus é através de um altar, o meio de comunicarmos com Deus é através da primícia, através da primazia, o meio de nós nos relacionarmos com Deus é através de alimentarmos o altar. Deus está procurando altares, o altar do nosso coração. Caim não se importou, Caim não deu ouvidos ao Senhor. Deus disse a Caim, Caim, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, contudo se você não fizer bem, o mal jaz à porta do teu coração. E aí a gente vê a tristeza, essa linhagem de Caim, a geração de Caim faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele matou um, o 7º de Caim mata 2 e conta como vantagem, e ninguém mais buscava o Senhor, e de repente nasceu Sete teve um filho. Agora a gente sabe que no mínimo para se ter um filho, ele deveria estar aí no mínimo com 20 anos, 7 depois, para poder ter um filho, Enos mais 20 anos no mínimo, mas não era assim, na época tinha muito mais anos. Então você observa quantos anos se passaram sem ter um altar edificado ao Senhor, mas de repente Deus olha dos céus e Deus vê a linhagem de Sete pendendo o coração, Deus vê a família de Sete pendendo o coração a servir ao Deus Todo-Poderoso, e Deus se agradou da família de Sete, e na família de Sete aconteceu coisas tremendas, coisas gloriosas, mas eu quero destacar, eu poderia passar aqui a noite toda falando só da genealogia de Sete.
Adão gerou Sete, Sete gerou Cainã, Cainã gerou Enos, e aí vai indo toda essa sequência. Se nós formos traduzir esses nomes no original, já dá o plano de salvação. Só esses nomes. Porque se a gente pegar a linhagem de Sete, Adão, Sete, Cainã, Enos, Maalalel, Enoque, Járide, Noé, Matusalém, só essa sequência de nome que a gente sempre pula quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pula a genealogia. Só que quando você pega essa genealogia no original, só a linhagem de Sete, a tradução é: ao homem nascido, formado do pó, foi ordenado morrer porque pecou. Mas o Deus Todo-Poderoso descerá dos céus para que a sua morte traga salvação à humanidade. Essa é a tradução da linhagem de Sete. Só traduzindo os nomes. Então tem muita coisa encoberta que muitas vezes a gente nem imagina que tem na Bíblia. Mas eu quero falar com vocês do capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos. E gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Leia comigo esse versículo 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pai de poder, é a tua palavra viva, poderosa, eficaz. Sabemos que tu estás neste lugar, ó Pai. Capacita-me a transmitir a tua verdade, capacita-me a transmitir o teu recado, ó Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende, um coração que aceita e recebe a tua palavra. Que não seja eu, mas o teu Espírito a falar em cada vida e em cada coração, para a tua honra e para a tua glória, no nome precioso de Jesus, amém e amém. História de Gênesis, história dos princípios. Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Deus é aquele que logo no começo ele já tem o plano completo. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego muitas vezes despreparado de jeito nenhum. Deus já sabia de todas as coisas que iriam acontecer. E é extraordinário nós vermos a linhagem que buscou a Deus, a linhagem que invocou ao Senhor, da linhagem que fez um altar ao Senhor, da linhagem de Sete. O sétimo depois de Adão, Deus o tomou para si. O sétimo depois de Adão, na verdade é uma figura profética da igreja, a igreja dos últimos tempos, a igreja do tempo que nós estamos vivendo. Enoque é um símbolo do arrebatamento. Enoque é um símbolo daqueles que vão andar com Deus, caminhar com Deus, e Deus vai tomar para si. Eu sempre questionei ao ler esse texto, eu sempre perguntei a Deus: Senhor, o que fez Enoque ser arrebatado? E procurei Enoque em todos os livros da Bíblia, ele só aparece mais em 2 textos. E é impressionante nós observarmos que a próxima vez que vai aparecer Enoque é só no escritor de Hebreus. Vai lá comigo para Hebreus capítulo 11. E quando eu olho para o capítulo 11, eu vejo uma galeria da fé. Um local onde está ali apresentado Abel, onde está apresentado Enoque, Noé, Abraão, onde está apresentado Sara, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Mas quando eu olho para o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A igreja que vai ser arrebatada, ela tem que alcançar testemunho de que agrada a Deus.
A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja de fé. E eu comecei a ler esse texto e observar esse texto e ver que esse texto está ligado, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu comecei a dizer, Senhor, será que Enoque foi transladado por causa da fé? E de repente a resposta que me vem é não. Porque muitos homens na Bíblia foram tidos como homens de fé e não foram transladados. Porque eu olho para a vida de Abraão e vejo um homem de fé e ele não foi transladado. Eu olho para a vida de Moisés e vejo um homem de fé e ele não foi transladado. Eu olho para a vida de Noé e vejo um homem de fé. Então o que fez Enoque ser transladado? E eu li o texto de novo. Pela fé, Enoque foi transladado. Tudo bem, ele foi transladado pela fé. Para quê? Para não ver a morte. Irmãos, eu não quero ver a morte. Um amém. 2. Tem um monte de gente que passa no gabinete, quer aconselhamento pastoral e quer saber se pode cremar. Porque fica com nojo dos bichos comendo. Eu falei, já morreu. Não, mas eu tenho nojo. Para. Já foi, você não está mais ali. Mas a Bíblia não fala nada de cremar. Vamos lá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aleluia. Não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ah, Senhor, então a condição para ser transladado é alcançar testemunho para agradar o Senhor? Não também. Eu falei, meu Deus! E Deus começa a me mostrar que Jó era homem reto, íntegro, temente ao Senhor, que agradava a Deus, e nem por isso foi transladado. Deus começa a me mostrar, de repente, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus diz em Atos, procurei, e achei a Davi um homem segundo o meu coração, mas não foi transladada. E orando e buscando a direção do Senhor, o Senhor me leva à epístola de Judas. Judas é antes de Apocalipse. Tem uma folhinha só, mas você vai encontrar, creia. Ele não foi arrebatado da sua Bíblia. Ele está aí na sua Bíblia. E quando eu começo a ler a epístola única de Judas, esse Judas é irmão de Jesus, filho de Maria, nascido do mesmo ventre que o Senhor Jesus Cristo, irmão de carne e sangue, e ele escreve algo, um segredo espiritual, uma chave, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Há muitos hoje em dia entrando pelo caminho de Caim, conhece a Deus, sabe que Deus é o único, onipotente, onisciente, onipresente, sabe que é o único Criador, soberano, eterno, justo, mas está entrando pelo caminho da rebelião, está entrando pelo caminho da revolta, está entrando pelo caminho de se afastar de Deus, de desagradar a Deus, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são como manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Preste atenção agora, verso 14. Do qual profetizou também Enoque. Do qual profetizou. Lá no começo da história, lá em Gênesis já tinha um profeta, Enoque. O que ele profetizou? O 7º depois de Adão disse: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade impiamente cometeram, e por todas as duras palavras dos ímpios, pecadores disseram contra eles: eis que é vindo o Senhor. Meus irmãos,
o que fez Enoque ser arrebatado foi uma visão do arrebatamento. O que fez Enoque ser arrebatado foi lá no começo, há mais de 5.000 anos atrás. Deus abriu os céus, Deus viu e mostrou para Enoque Jesus descendo, um grupo subindo, e quando ele viu um grupo subindo, outro grupo ficando, ele começou a dizer: Senhor, eu quero subir com estes, eu quero subir com estes, Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, eu quero agradar ao Senhor. Enoque teve uma visão dos céus. Meu irmão e minha irmã, o que vai fazer a igreja do Senhor viver em temor, viver em tremor, ela saber que existe uma recompensa no final. O que vai fazer a igreja poder perseverar, a igreja poder insistir, é a igreja reconhecer: no final vai ter um juízo, e esse juízo, todos que agradaram ao Senhor vão ouvir o soar da trombeta, vão subir nas nuvens em glória, vão olhar para trás e vão dizer: valeu a pena. 11 anos, quantas lágrimas foram derramadas, quantas situações já passaram, quantos momentos de dor, de angústia, momentos de choro, momentos de intercessão, mas o Senhor me traz esse lugar para dizer: ei, a recompensa está na eternidade, a recompensa está na glória. Você pode começar a declarar: vai valer a pena, vai valer a pena. Tudo aquilo que você faz no reino não fica sem recompensa. Tudo aquilo, todo preço que você paga espiritualmente vai valer a pena, porque as coisas que estão para ser reveladas a nós não tem como se comparar com aquilo que nós sofremos até hoje, com aquilo que nós vivemos até hoje, aquilo que está para ser revelado. Ah, meu amado, lá o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Lá o Senhor vai dizer: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lá o Senhor vai dizer: eu vi a tua dedicação, eu vi o teu esforço, eu vi o teu jejum, eu vi a tua oração, eu vi as madrugadas que você passou em claro, eu vi a tua preocupação com o meu reino, eu vi a tua preocupação com a minha obra, eu vi a tua preocupação com as vidas, eu vi, por isso eu te recompenso. Enoque teve uma visão dos céus, e quando ele teve uma visão dos céus, na verdade ele disse: eu quero ser um desses. O que faz Enoque representar a igreja no Antigo Testamento? Deus anunciar o fim antes do começo de todas as coisas. O primeiro homem a ter uma experiência escatológica. O primeiro homem da Bíblia. A Bíblia nem cita muito sobre ele, só essas 3 passagens que falam sobre Enoque. Mas foi o primeiro homem. Hoje em dia tem aí o livro de Enoque, não se sabe da veracidade do livro de Enoque, é apócrifo, mas é extraordinário. É impressionante, se realmente aquilo for fato, se realmente aquilo for verídico. Nós observarmos o que ele teve de visão, ele conta mais detalhes nesse livro apócrifo, mas nós observamos o que? Só esse versículo é suficiente. Eis que profetizou também Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo. Eu quero estar contigo, Senhor. Paulo nos diz: se esperamos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não pode estar firmada nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo. A nossa esperança tem que estar firmada no Senhor. A nossa recompensa não pode ser só humana, só material, só física, só financeira. A nossa recompensa é muito mais do que dinheiro. A nossa recompensa é muito mais do que coisas materiais, do que coisas humanas. Nós temos uma coroa incorruptível, temos um galardão incorruptível, onde o ladrão não rouba, onde a traça não mina, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ei, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros nos céus. Ou seja, se Jesus disse que é possível juntarmos tesouro nos céus, então nós temos que entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo na terra pode contribuir para uma atitude no céu. Tudo aquilo que fazemos na terra pode contribuir para uma recompensa nos céus. Então nós temos que observar e olhar para a eternidade. Nós temos que ter a visão da eternidade. Não
podemos ficar presos nas coisas deste mundo, não podemos ficar amarrados às coisas materiais, às coisas físicas. Nós temos que contemplar o espiritual e começar a dizer: Senhor, se existe algo mais, eu quero mais de ti. Se existe algo mais, eu sei que o teu espírito é insaciável, o teu espírito é inesgotável, e eu quero mais de ti, eu quero mais da tua glória, eu quero mais do teu reino. Quando Enoque teve uma visão da vinda de Jesus, quando Enoque viu Jesus vindo com seus santos anjos, ele começou a subir um monte, ele começou a jejuar, ele começou a se santificar, porque quanto mais você tem a visão da eternidade, mais você se desliga das coisas da terra. Ninguém pode dizer que ama a Deus se ama o mundo, porque o ama um e aborrece o outro, ou vice-versa. Como pode dizer que ama a Deus se as coisas do mundo estão no teu coração? Quando na verdade nós nos desprendemos das coisas dessa terra, nós nos apegamos das coisas da eternidade. E as coisas da eternidade são muito maiores. As coisas da eternidade são muito melhores, porque não são passageiras, não são temporais, são eternas. Tantas pessoas estão tão preocupadas em 70, 80 anos que vivem nessa terra e se esquecem de preocupar com a eternidade. Tantas pessoas brigam por coisas tão banais, destroem a alegria da família, destroem a alegria do casal, destroem o júbilo, a celebração, por coisas tão fúteis, coisas tão passageiras, e se esquecem que todas as coisas que nós fazemos é uma semente, todas as coisas que nós fazemos têm uma recompensa. Ei, cuidado com as suas atitudes. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é carta viva lida todos os dias por todos os homens. Deus está usando a tua vida como testemunho para as outras pessoas. Que testemunho as pessoas estão vendo na tua vida? Que testemunho as pessoas estão vendo na tua história? Quando nós olhamos para esse texto e entendemos que esse homem foi arrebatado, irmãos, eu não estou dizendo que ele foi transladado como Filipe, eu não estou dizendo que na verdade ele pôde viver experiências sobrenaturais na terra. Não, esse homem saiu da terra e foi aos céus vivo. Um privilégio que a Bíblia relata só duas pessoas, Enoque e Elias. E o que nós temos que entender? Que na reta final, Deus vai retornar o ciclo de Elias, e Deus vai destravar a unção de Elias, que hoje eu posso dizer também a unção de Enoque. Por quê? Porque hoje eu entendo que Enoque era profeta da sua geração. Enoque foi um dos primeiros profetas da terra, e quando eu entendo que Enoque foi o primeiro profeta, destes também profetizou Enoque, que eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque profetizou: eu vejo o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Isso trouxe tanto temor, isso trouxe tanto tremor, isso trouxe tanta reverência, que fez este homem viver uma vida de santidade, que fez esse homem se abster do mundo da época. Ah não, mas o mundo da época não tinha pecados. Ei, um tremendo engano. Olha para a linhagem de Caim e vê o que eles estavam fazendo na terra. Os dias em que ele foi arrebatado eram tão terríveis quanto os nossos dias. Mas em todo período e em toda geração, Deus tem um remanescente na terra. Você é o remanescente desta geração. Você é o remanescente que está na terra. E vai lá comigo para Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Deus encerra o Antigo Testamento com uma profecia, com uma promessa. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Versículo 5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e o dia terrível do Senhor. Dois períodos. Dia grande, dia que Jesus veio nessa terra trazer salvação. Dia terrível,
dia em que o Senhor tirar a igreja, como será triste esse dia para os que ficarem, mas para os que subirem em glória, será maravilhoso. Eis que eu vos envio o profeta Elias, para quê? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É hora de nós clamarmos pela unção de Elias, para que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e para que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Estamos vivendo dias difíceis, na luta para se aprovar o aborto, na luta para se legalizar a iniquidade no Brasil, na luta para se aprovar leis que vão contra a palavra de Deus, dias de anarquia, leis de revolta, rebelião contra o Deus Todo-Poderoso, aonde precisa levantar uma geração Elias, uma geração Enoque, aonde precisa se levantar homens e mulheres ousados de Deus, que possam confrontar o sistema, que possam confrontar o pecado, que possam olhar para a nação e dizer como Elias: ei, até quando cocheareis entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Escolhei hoje a quem servais. Se Baal é Deus, serviu. Homens como Elias, que tenham a ousadia de desafiar os profetas de Baal, homens como Elias que possam confrontar o rei, homens como Elias que possam, na verdade, a mesma unção que estava sobre João Batista, confrontando o sistema, confrontando o pecado, confrontando o adultério, ele trouxe o machado à raiz da árvore. Este tempo está retornando à terra, estamos às vésperas desse dia de Enoque, desse tempo de Elias, estamos às vésperas de um arrebatamento glorioso, e para isso o Senhor precisa encontrar na terra homens e mulheres cheios de Deus, cheios de fé, homens e mulheres que agradem a Deus, mas que acima de tudo tenham uma visão da eternidade. Quando você começa a contemplar a eternidade, você vê como as coisas desse mundo são tão fúteis. Quando você começa a contemplar a eternidade, você vai se desgostando das coisas dessa terra. E o que nós temos que entender, que a única coisa que nós vamos levar para a eternidade são as vidas que nós alcançarmos. Só isso. Por isso que nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Por isso que nós temos que começar a olhar com a visão de Deus. Chorar com que Deus se entristece e se alegrar com que Deus se alegra. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende. A igreja só está na terra porque ainda tem uma missão para ela. Você só está na terra porque ainda existe alguém que precisa ouvir. Você só está na terra porque ainda tem alguém que precisa se converter. Mas como ouvirão se não há quem pregue? O que faz Enoque ser arrebatado é poder ver uma gotinha dos céus, uma gotinha da eternidade. Eis que é vindo o Senhor com todos os seus santos anjos. Aonde está a sua visão? Nas coisas desse mundo? Nas coisas dessa terra? Conserta o foco hoje. Alinha o foco no Deus Todo-Poderoso. Alinha o teu foco na eternidade. E começa a entender que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para você. Um novo tempo, uma nova porta de sobrenatural, uma nova porta de milagres está se abrindo neste local. E o Senhor está levantando um povo que possa contemplar a eternidade, um povo que possa viver o temor e tremor do Deus Todo-Poderoso, um povo que possa dizer: Maranata, ora vem, um povo que se une ao Espírito, porque o Espírito e a noiva dizem: vem.
É hora de nós nos levantarmos, é hora de nós nos posicionarmos, é hora de nós termos uma visão da eternidade, é hora de nós podermos dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor necessita de mim, para que possa contribuir para esse tempo de eternidade, para esse tempo de glória, para esse tempo de bênção, para esse tempo de arrebatamento. Quando Enoque viu essa situação, o caos que ficou na terra, mas a glória que foi para os céus, ele disse: eu quero ser um deles, eu quero ser um deles, eu quero subir com os santos, eu quero subir com os santos. Senhor, eu quero agradar ao Senhor, porque eu vejo aquele dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que a visão da eternidade esteja fixo no teu foco, que a visão da eternidade seja o teu alvo, que a visão da eternidade possa ser a essência da tua vida, porque quando a visão da eternidade é tua essência, você não se preocupa com os problemas dessa terra. Feche seus olhos. Você que quer ter uma experiência como Enoque, ter uma visão dos céus, ter uma visão da vinda do Cordeiro, você que quer ter uma experiência do Espírito, vai se colocando em pé e vai dizendo: Senhor, firma esta visão da eternidade na minha vida, firma esta visão da eternidade como meu foco, firma esta visão da eternidade, ó Pai, no meu coração. Deus de poder e aliança, nos levantamos e nos colocamos de pé, ó Pai. Entendemos, ó Pai, que somos a geração do avivamento. Entendemos, ó Pai, que somos a geração do arrebatamento. Pai de amor e Deus de misericórdia, prepara-nos, ó Pai, para esta visão que Enoque teve. Prepara-nos, ó Pai, para esta visão, para que possamos dizer naquele grande dia: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Deus de poder e aliança, não nos permita desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos dizer como salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que a nossa visão esteja fixa no Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Deus de poder e aliança, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, pela tua palavra. Altíssimo e soberano Deus, assim como Enoque andou contigo, o Senhor se agradou dele e o tomou para si. Agrada-te de nós, ó Senhor, agrada-te de nós, ó Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção. Vem, Santo Espírito, dá-nos esta experiência. Vem, Santo Espírito, abre a visão espiritual da tua igreja. Vem, Santo Espírito, renova as forças. Vem abençoar esta casa, abençoa os ministros desta casa, Pai. Nós declaramos: renova as forças, que este novo ano seja o ano do sobrenatural, que este novo tempo, ó Pai, as portas se abram, em nome de Jesus. Nós declaramos crescimento, avanço, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Pai, um novo tempo de milagres, um novo tempo de vitória, um novo tempo de realizações. Deus de poder e misericórdia, te louvamos, ó Pai, pela tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelas portas que o Senhor tem aberto. Te agradecemos, Senhor, por esses 11 anos, porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado. Oh Espírito Santo de Deus, renova a esperança, renova a fé, renova as forças, renova a alegria, renova, Senhor, cada membro desta casa. Em nome de Jesus nós clamamos uma unção especial neste dia, uma unção especial para este tempo. Deus de poder, vem abençoar cada família aqui representada. Nós declaramos, ó Pai, que cada família possa declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Santo Espírito, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, santifica-nos, ó Pai, na verdade.
verdade. Santifica-nos, ó Pai, na verdade. Vem, Santo Espírito, renova as forças, renova a alegria e marca, Senhor, como um divisor de águas esse novo ano, ó Pai, que se inicia. Manifesta a tua unção, a tua vitória, que possamos andar e viver como Enoque, olhando para a eternidade, para que possamos, ó Pai, contemplar a tua glória. Vem sobre nós com tua glória e manifesta a tua unção e a tua vitória. Te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos e te aplaudimos no nome precioso de Jesus. Glória a Deus. Aplauda mais forte, querido. Aplauda mais forte. Deus que é vivo, Deus que é poderoso, Deus que é maravilhoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluias. O impossível, o inatingível, o Senhor trouxe você aqui para você ouvir que isso é possível. É possível você viver na dimensão do Espírito, no mover do Espírito, no poder do Espírito, e poder ser arrebatado. Estamos vivendo em um tempo que o Senhor prepara